Boa tarde. Boa tarde. Bem? Essa comitiva aí não é brincadeira. Não, a importância. É a importância do homem. Mas podemos falar? Poxa, Tudo bem, João? Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Eu falando que isso aqui é 90. Tudo bem? Oi, tudo bem? João, prazer. Eu falava que o senhor tinha 90 anos, esqueci de nome. Ele tem quase a idade do sindicato. Tudo bom, querido? Prazer. Conversamos muito pelo WhatsApp. Com certeza. Tudo bem? Tudo bem? Aqui que se ligar. Vocês querem? Não, ali dentro, né? Porque a gente não tem que ter barulho lá. Vamos gravar fora. Pode ser dentro? Você gosta de cachorro também? Cachorro faz parte da família. O cara um cachorro sempre Você compra ele pra gente. Eu vou terminar umas coisinhas minhas que eu fazer. Não, você não vai acompanhar. Vai no banco aí. Sempre aí, fique à vontade. E do sindicato. Hoje eu trabalho com essa área de formação e eu fui responsável, um dos responsáveis pela história dos 100 anos, resgatar a história. Que aí entrou teu pai na história. Sabe? Então nós estamos, esse é o João Pedro, jornalista, o Thiago. Prazer novamente. Sou jornalista. E o João Pedro, que está aqui. Então essas gravações, Gil, é para isso, para a gente ter essa base, para a gente produzir isso no ano que vem. Solta os cachorros dele, né? Isso daí a gente tira esses ruídos depois, né? E isso a gente não vai pôr ainda. A ideia é talvez um tem que o outro. Isso, para ter um conteúdo nosso para ficar lá. Todo esse material que nós vamos fazer, gravar com o senhor, vai ser transcrito. Vai ser posto no papel. Tá bom? O senhor tem alguma pergunta para fazer para a gente? Não. Não? Então tá. Alguma dúvida? Só tem a resposta. Então, se tiver a resposta. Então, feito? Está gravando? Então vamos começar. Meu nome é Paulo Pedron, eu sou jornalista e responsável pela área de formação, a área política dos sindicatos dos metalúrgicos da Grande Curitiba. A gente está hoje aqui conversando com o Valdemar Requidal Filho, né? Um dos 6 filhos do Valdemar Requidal, que foi diretor dos sindicatos metalúrgicos, um dos fundadores, dos primeiros diretores dos sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba, que na época se chamava Liga dos Fundidores, né? E o seu pai, além de tudo, foi um dos 40 constituintes do lado dos trabalhadores, os constituintes ditos classistas, né? Na Constituição de 35. E a gente vem aqui conversar com o senhor para saber um pouco mais, saber muito mais sobre a vida de Valdemar Requidal, que de tudo que a gente pesquisou e estudou, foi com certeza um dos deputados, se não foi o deputado mais combativo, né? Guerreiro da Constituinte 34, defendendo o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então eu queria iniciar, senhor, agradecer que o senhor nos recebeu aqui com essa vontade toda, e a gente agradece aqui entrar na sua vida aqui, mas agradece muito por estar aqui, dando essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais do que a gente chega, né? Como? Vamos ver onde a gente chega. Vamos ver onde nós vamos para outros lugares aqui. Então o senhor é nascido em 13 de 11 de 1925. 14? 14 de 11. 14 de 11 de 1925, em Morretes, do Paraná. Morretes. O senhor é um dos 6 filhos de Valdemar Requidal. E Dona Maria Requidal. E de Dona Maria Requidal. Já falamos um pouquinho sobre o seu pai, né, que foi um sindicalista muito importante no Paraná. Ele tinha uma dedicação muito grande, uma preocupação com a comunicação, né? Ele criou vários jornais, a Barricada foi o mais famoso dele, né? E foi um grande constituinte, que na época de 33, quando Getúlio Vargas inicia o governo provisório, a instalação de uma Assembleia Constituinte, tinham 40 pessoas que seriam escolhidas pelos trabalhadores. E o seu pai, o nosso diretor, o nosso Valdemar Requidal, foi um desses constituintes, né? Mas antes de chegar nesse contexto dele, a gente queria saber como era o seu pai no dia a dia. Como era? Onde ele nasceu? Meu pai, a gente, na verdade,
nasceu em Palma, por aí, sabe? Eu não tenho certeza onde ele nasceu. Tem até um... Aqui no Paraná. No Paraná eu acho que é Santa Catarina. Você tem um registro de nascimento dele, nem me passou pela cabeça. Não se preocupe. Eu acho que antes de mais nada, né, ele era uma pessoa muito idealista, por excelência, né? Guerreiro, como a gente diz hoje. Muito honrado, né? Muito... O que era verdade para ele era verdade mesmo, não tinha meio termo, né? Trabalhador. Mas como pai, assim, o que o senhor lembra dele, assim, no dia a dia? Como Como pai, era a relação em casa? bom, eu tenho uma graça, né? De ter convivido com ele dos meus 15 anos, 14 anos, lá em Agudos já então, né? Até o dia do seu desencarne, que foi em 1970. 73? 71, por aí, né? Quando beirando os 80 anos, né? Então, nessas viagens que fazíamos de carroça, né? Isso no ano de 39, de Curitiba, Agudos do Sul, Rio da Vargem, aquela região ali onde ele foi montar uma serraria, a gente conversou muito. Eu tive essa sorte, entre aspas, né? De conviver com ele nessa estrada, posando no meio do caminho, porque Agudos do Sul era 2 dias de carroça, né? E ele então nos contou assim muita coisa, né? Muita coisa, e muita coisa não contou, né? Porque tem pedaços, né? Então, meu pai, assim, para mim, ele foi um mestre, né? Um mestre. Em algumas palavrinhas mais complicadas que eu sei, aprendi com ele, né? Porque eu tenho o 3º ano incompleto do primário, né? Vivemos 5 anos lá em Agudos, plantando roça, né? Isso em 1939, depois da Constituinte. Depois da Constituinte. Depois que ele foi deputado. Depois que ele foi deputado, né? Já fazemos um parênteses aqui, sabe? Depois você me ajuda a voltar onde estavam, né? Vamos morar em Agudos porque ele, depois de ser deputado, né? Qualquer zum que saía, prendiam ele. As lideranças sabem disso melhor que eu, né? Prendiam as lideranças e ele era uma delas e era preso, né? A ponto de ele chegar para minha mãe e dizer, né, Maria, não vou embora. Os caras não me deixam trabalhar, pô. Né? Não me deixam trabalhar. Nessa época ele era metalúrgico aqui, né? Não, ele já tinha sido metalúrgico, nessa época ele estava inventando coisa para sobreviver, né? Ele voltou como deputado, daí ele voltou como? Ele foi trabalhar onde? Ele montou uma oficina de funilaria, porque Funilaria. aí tem algumas origens de funilaria, né? É uma época muito difícil, onde as pessoas eram tudo de lata, né? Balde, né? E vendia para vendia. Ele foi também assim. Estou falando do Sr. Riquidal como pai, né? Não como. Não, mas fale como o senhor quiser. Vamos entrar como outro assunto aí, né? Que assim, o senhor falou que ele montou uma funilaria. Ele montou uma funilaria na rua Hermelino de Leão. Hermelino de Leão. O dinheirinho do deputado lá, ele comprou uma funilaria, maquinário, né? Mas ele era muito péssimo, né? Em negócio. Ele era 0, né? E a coisa não funcionou. Aí ele sai dessa Hermelino de Leão e nos levou a morar na República Argentina. Claro que os caras, né? Mas aí ele já tinha passado pela cadeia de quase 2 anos preso, né? Preso político, né? A primeira prisão dele foi no Corpo de Bombeiro, depois... O senhor podia falar sobre essa prisão? Como é que aconteceu? O senhor lembra, não? Eu não, assim, a prisão em si eu não tenho muita... Esse é o motivo? O que eles estavam fazendo? Ele já era deputado ou estava... Não, ele tinha sido deputado. Ah, sim. Tinha sido deputado, né? Já tinha perdido o mandato, né? Então ele montou essa funilaria, né?
E a funilaria não funcionou, o dinheiro acabou, o aluguel aí também de certo não era muito bom. Ele comprou essa casa, né, onde ele montou então um monte de... ali ele fez, né, ele começou fazendo gaiola, né, e como ele tinha uma experiência muito grande que ele aprendeu na rede, né, ele fez uma máquina para furar os pauzinhos da gaiola. E ali ele furava 12 furos cada vez. Você já vê, né? Montou a fábrica de gaiola, não funcionou. Ele montou a fábrica de móveis infantis, não funcionou. Ele fabricou a tábua de lavar roupa, não funcionou, né? E a última peitada que ele deu, ele comprou um carrinho e foi vender carne nas casas. Tudo isso em Curitiba? Tudo isso lá no Portão. Lá no Portão. No Portão, não sei se conheceram os Dorigos ali. Dorigo é uma família tradicional, italianada ali, sabe que eram os vizinhos, né? Por coincidência, é onde é a sede hoje do Sindicato dos Metalúrgicos naquela região. Hoje é ali naquela região ali. E aí ele passou a vender carne. Ele passou a vender carne, né? Que também não deu certo, ele comprou um carrinho, um cavalo e saiu vender carne, até que de repente ele cansou de ser preso, né? E é aí, muito frequente isso? Muito frequente? Volta e meia prendiam ele, né? Volta e meia prendiam ele. Ele falou pra minha mãe, os caras não me deixam trabalhar, pá. Nós vamos embora, vamos sair um pouco para esquecerem de... E as prisões tudo por motivação política? Por motivação política, por perseguição, né? Em casa ele preparou alguma coisa, mas também não... Muitas vezes ele fugiu da polícia de cueca pelo fundo da casa. Muitas vezes, né? E muitas vezes foi preso, né? Muitas vezes foi preso. Então em Agudos nós conseguimos... E nessas prisões ele falava como era tratado, como é que foi? Ele chegava a comentar com a família, não? Não, que eu saiba ele nunca se queixou. Nunca foi torturado? Não. Ele tem um episódiozinho bastante interessante. Em uma das prisões, ele... Quando o carcereiro bateu a porta da grade atrás, fez aquele barulho, eles estavam em dois, o outro começou a chorar. Ele pôs uma mesa, porque a janela ficava uns 2 metros, 3 metros de altura, lá não dá para ver na rua, era só uma janelinha para entrar ar, né? Ele pôs a mesa, fez o cara subir em cima da mesa, pôs a cadeira, fez o cara subir em cima da cadeira e olhar para fora. Né? Ele dizia, então fulano, não está melhor agora? Não estamos apanhando, né? Podia ser pior, ele dizia assim, né? Podia ser pior, né? Para estimular o outro, né? É um momento assim realmente bastante delicado da sua vida. Mas voltando então a Agudos, né? Daí ele saiu daqui e foi para Agudos do Sul porque não aguentava mais ser preso, não conseguia trabalhar. Ele cansou, né? Ele cansou de ser preso e resolveu arranjar um jeito, né? Fomos para Agudos, ele comprou um armazém lá, e não preciso dizer outra coisa, né? Eu já disse para você que eu não sabia negociar, né? De repente ele já vendeu o armazém, comprou uma outra casa, comprou terreno para plantar, e comprou... Moral da história, lá pelas tantas, isso já uns 2, 3 anos depois de nossa chegada, 2 anos, ele tinha montado lá vendeu o armazém, comprou um terreno, fez uma casa, né? Comprou o terreno na casa, comprou o terreno para plantar, né? E começou a desenvolver a ideia, né? Fizemos lá uma engenhoca. Sabe o que é engenhoca? Não. Engenhoca é aquela água, roda d'água, Sim. Né? Tem o eixo roda e tem vai levantando e derrubando o pilão, né? Então ali nós estava para moer ali milho. Moer o milho, fazia farinha de milho, fazia fubá, fazia ração, né? Não tinha energia elétrica, né? Não tinha energia elétrica. Tinha que usar água ali. Roda d'água. Um caboclo, talvez chegando lá, olhando assim, porque ele mecanizou, por exemplo, a peneira, né? E já com vento para separar, sabe? Ele tinha essas... Ele era um... Ele trabalhou na rede, né? Aí na rede ele aprendeu muita coisa. Esse foi antes de ser preso, né? Mas o que é a rede? A rede é ferroviária. Rede ferroviária. Rede ferroviária.
E aí aí ficamos... aprendeu lá a fazer essas coisas todas. Ali estava tudo, a máquina a vapor, etc, etc, etc. Então lá, em Agudos, ele montou com essa experiência, né? O caboclo chegou lá um dia, olhou e disse: esse homem tem trato com o diabo. Porque ele imaginava que podia fazer tudo aquilo que ele fazia, né? Então ali saía a farinha de milho, saía o fubá, saía a ração para os animais, o farelo do milho, sabe? Né? Então montamos lá, ele montou, né, um negócio para fazer a farinha de milho, e assim a coisa parece que funcionava. Estava funcionando, e estava funcionando. Plantava o milho e depois fazia Tinha terreno para plantar milho, saía pronto. né? E com isso aí a gente plantava no roça, né? Plantava no roça. Eu cansei de correr atrás do arado. Meu irmão mais novo tocava o cavalo e eu com o arado. Isso não. Dos 6 filhos, o senhor é o mais velho, mais novo? Aí só estamos 2 filhos já, o resto. Mas o senhor dos 6 é o mais novo ou mais velho? Não, tem um mais novo que eu. O senhor é o penúltimo? Eu sou o penúltimo da ninhada, né? De 6. Né? Então fazíamos a plantação, colhíamos, né? Tem assim uma imaginação, uma ideia muito linda de tudo aquilo lá, né? O senhor tem boas lembranças daquele grandes e boas, né? Quando nós chegamos no lugar onde ele foi montar a serraria, Quebra-Joelho, tinha pinheiro como se olhar no gramado aí. Você não faz ideia como tinha pinheiro na cara. É lá em Agudos, né? Isso ali no Rio da Várzea. Rio da Várzea fica perto da onde? Rio da Várzea é um dos municípios de Agudos, né? Agudos. De Agudos. Na mesma região. A primeira, quando você passa o Rio da Várzea, já entra nesse município de Agudos, né? Então lá foi que a gente conseguiu montar todo. Eu era o braço direito dele, sabe? Por isso que eu aprendi muito com ele, né? Mas a Sorriquedal era assim meio... Mas daí me diga da serraria, como é que ele montou tudo? Serraria, ele foi para lá para montar uma serraria. E montou a serraria. Montou a serraria. Né? Montou a serraria para o cara lá. Quando ele montou a serraria, a lemonzada, sabe? Não precisa de mais nada, né? Da raça meio complicada, para não complicar mais. Quando ele montou tudo, o cara mandou ele embora. Não serve mais. Não, eles arranjam. Porque lá na serraria até os pretos tinham que falar alemão. Não falasse alemão, não fazia parte da serraria, né? Isso aí realmente tinha que aprender alemão. Você não conseguia se comunicar. Aí ele sai de lá, porque para ir para lá, para Agudos, analisar, ver o que ele ia fazer, a convite de tio nosso Augusto Requedal, né? Ele comprou um cavalo. E já sai só desse cavalo. Chega lá em casa um cidadão com o cavalo, isso na República Argentina, né? Como o dinheiro já estava escasso, ele foi lidando com o cara, lidando e tal, conversava. Ele deu para o cara 20 gaiolas, o revólver que ele tinha quando ele era deputado, chamavam de cabo de madrepérola, era a última palavra, né? 20 mil reais e um violão. E com isso ele comprou o cavalinho, né? Para Agudos acertar os negócios. Daí ele já tinha voltado para Curitiba, daí ele tinha que acertar em Agudos, daí ele comprou o cavalo para poder voltar para lá, né? E acertar lá. Veio para cá, né? Parece que eu estou vendo ele dizer assim para minha mãe: Maria, amanhã cedo vai encostar na carroça, porque mulher naquele tempo não dá um palpite, tá? Hoje eu mando em casa e no marido e na vizinhança. Amanhã cedo vai encostar na carroça aí e você põe as coisas dentro da carroça aí para nós ir para lá. Tá tudo certo lá. E a minha mãe largou uma pergunta assim meio: ele vai caber tudo na carroça? Como ele era meio danado, né? Ele disse assim: não, que não caber, deixa por aí, põe que caber. E lá saímos lá de carroça de 6 cavalos, eu e meu irmão e a mamãe de Curitiba a Agudos, né? Não é bem Agudos, sabe? É Barra, região de Agudos, a região da Barra. E lá saímos nós de carroça. Foi aí que vocês montaram lá? Ele vou montar toda essa coisa lá, tá tudo lá. Ele chegou a uma altura assim, né? Quando estava tudo montado, ele chegou para minha mãe e disse: nós vamos embora para Curitiba. Quantos anos ficou lá? Ficamos em torno de 5 ou 6 anos. 6 anos. Então as coisas se acalmaram. 38 eu estava em Curitiba, que eu me lembro que eu escutava o jogo de futebol da Copa do Mundo. Em 39 já estava lá com certeza.
A guerra terminou em 45, nós estávamos lá. Aqui em Curitiba? Não, nós estávamos no mato. No mato lá Em Agudo. em Agudos. É. Então você volta depois da guerra. Voltamos depois da guerra. Ele chega para minha mãe e diz isso aí que eu já falei para você, né, minha? Dona Maria, amanhã nós vamos embora, vai deixar isso aí. Ah, vai mulher, né? Nossa, gurizada tá muito burro aqui. Bem assim, ele falou. Essa gurizada tá ficando muito burro aqui. Então levaram para a cidade lá para eles. Não tinha escola, não tinha nada. Estava partindo roça de tamanco. Eu e meu irmão mais novinho, não aguentava muito, mas às vezes ele ia para o batente, né? E assim voltamos para Curitiba. Depois da Segunda Guerra, aí ele resolveu voltar para a cidade, né? Para Curitiba. As coisas que a gente tinha comprado lá, o que ele não comprou, ele deu, né? Porque não tinha valor, né? Assim, muito valor as coisas, né? E assim deu para Curitiba. Em Curitiba ele foi rachar nó de pinho, pra você ter uma ideia, sabe? O que é isso? O nó de pinho é onde sai o galho do pinheiro, no corpo do pinheiro, né? E quando apodrece, porque é um material muito duro, sabe? Depois eu vou demonstrar um nó de pinho aí. E você viemos embora, né? Chegamos aqui em Curitiba, ele foi fazer então. Fazer o que com o nó de pinho? Fazer o quê? O nó de pinho, eles rachavam ele primeiro para tirar a goma laca do nó de pinho. Esquentava, fervia, não sei, né? E ele rachava o nó de pinho o dia inteiro. E essa é usado para quê? É um tipo de cola, né? Cola. Né? Mas esse negócio que tem nos envelopes, que tinha antigamente, hoje não tem mais. Uma roda, aquilo ali aquela goma ali, aquela goma para grudar. Com certeza tem alguma preparação, né? Então viemos para Curitiba, ele foi rachar nó de pinho, a ponto de fazer bolhas de sangue no braço, o dia inteiro com o machado ali, sabe? Um troço duro mesmo. Que de noite ele punha o braço dentro da água de sal para trabalhar no dia seguinte. Isso o senhor viu isso? O senhor lembra disso? Assim? O senhor viu ele? Isso eu vivenciei, né, com ele, né? Mas aí aconteceu o seguinte, nesse espaço aí, isso aí tá tudo aqui, viu? Depois você vai dar uma olhada com o tempo. Apareceu uma oportunidade para ele trabalhar na Companhia de Cimento Portland. Quem sabe esse tem sido o único emprego da vida dele. Depois da rede, né? Depois da rede ferroviária, né? Mas ele estava com carteira assinada. Com carteira assinada, né? Mas ele Cimento? Companhia de Cimento Portland. Tem lá, os silos estão lá ainda, né? Os caras não demoliram, em Pinhais. Era muito bonito ali, tinha muita casa para os operários, ainda tem as casas lá, né? Mas ele não levou muita sorte, entre aspas, né? Porque quebrou a firma. Né? Veja só que interessante, né? Como ele deu na música, né? Eu cheguei em Curitiba, em 45, então. Em 48, eu estava profissionalizado. O senhor tinha quantos anos mais ou menos? 17 para 18. 17 para 18 anos. Eu já tinha aprendido a profissão, já estava trabalhando por conta própria, né? Já estava casado, sabe? Deu um salto assim, sabe? Até às vezes de repente veio na cabeça como é que eu consegui, né? Aprender ofício, né? Me independer, né? Passei de empregado patrão, entre aspas, né? E consegui sair desses 3 anos, sair para fazer alguma coisa. O senhor fazia o quê? A minha profissão foi latoeiro, deitar carro. Mas daí a razão desses troços malhados ali, sabe? No martelo, você pega a chapa, e faz um molde e faz a peça. Né? Quando a companhia de cimento faliu, né? Ele foi bater lá nos Previdas. Os Previdas tinham oficina mecânica na Comendador Araújo, 139, né? Que era o ninho dos comunistas. Ali tinha os comunistas, meio comunista, né? Porque na hora do pega para capar, todo mundo corria para o seu pai. E deram para ele ali, então, um espaço
mais outra disse aqui, ó, que havia um carro dentro, para ele fazer alguma coisa. Né? E ele começou a fazer, então, forninho de fogão. Porque a chapa era muito jaguara, muito, né? Ferrujava muito, e o forninho, a primeira coisa que aconteceu no forninho, no fogão, uma lenha, né, fogão econômico, era o forninho. Então ele fazia o forninho, vendia para o cara. Ele fazia, o que é que ele fazia? O forninho do fogão. forninho? Chapa, Aquele forninho ali, que apodrecia. que apodrecia, e ele fazia, o cara trocava lá, né? Certo. Né? E aí, o meu irmão já tinha aprendido alguma coisa comigo, o Sr. Leocádio Requedal, né? Resolveu trabalhar com ele. Com o mais novo, né? Mais novo. Né? E no que ele começou a trabalhar, os caras que me arrendaram a firma não quiseram mais arrendar. Aí fiquei no mato sem cachorro. Né? Montamos uma firma de alataria. Né? E essa não deu certo, porque o meu sócio, enquanto a gente trabalhava no Radeira, eles controlavam a entrada de dinheiro, saída de dinheiro, chegava no fim do mês, olha, vocês venderam tanto, tá aqui a parte do jeito, esse aqui tá tudo certinho. E funcionou. Mas a hora que o cara pegou o dinheiro na mão, a gente se borrou, né? Estou lá trabalhando, porque eu trabalhava, sabe? Até a hora que fosse preciso. Tá? Trabalhava, graças a Deus. Uma manhã chegou o velho Requedal lá. Me perdoe sim, mas eu vou falar como ele falou. Deixa eu ver. O que você está pensando com essa merda aí? Larga essa porcaria e vamos trabalhar com nós lá. Porque tu tá vendo que o troço não funcionava, né? O cara pegou dinheiro e ia pra festa, né? Sábado, O seu domingo. sócio. Eu larguei tudo lá, peguei só um martelinho, que tinha muita consideração pelo martelinho que eu batia, e um salto de sapato, nós chamamos de rebatedor. É que nem um salto de sapato que você põe por dentro da chave para você poder bater, né? Peguei o meu martelinho e o salto e acertei umas contas com o cara lá, porque eu tinha... Deixa eu pagar, a hora de pagamento eu não tinha dinheiro. E o idiota aqui foi lá na sogra que tinha dinheiro. Naquela época eu ganhei 5 mil e fiz um pagamento. Na hora de sair, disse pro meu amigo lá, escuta, só me dá o dinheiro da minha sogra aí. 5 mil reais na época, né? Peguei, levar para minha sogra e saí com a mão na frente do teletrem. Mas fui, né, já não ia preparado. E começou lá a bater lata. Ele tá caro, né? Quando você trabalha com honestidade, né, com afinco, tem resultado, né? Isso é matemática. E o seu pai nessa história, com quem que ele conversava? Foi dos presídios, eu conheci um presídio que foi bancário, com certeza é parente, comunista, com certeza parente de origem dessa família aí, que o senhor citou, né? Os presídios ali eram do PCB. Hoje tem uns guri prevídeos aí na televisão, até se pudesse um dia falar com um deles, né? Aí na televisão fazendo programa. Os proibidos eram uma meia dúzia de irmãos. E alguns deles comunistas, entre aspas, né? E alguns... Por que o senhor fala comunista, entre aspas? Porque comunista verdadeiro era aquele que dá o sangue da vida, né? Pelo ideal, pelo caso do meu pai. Não que ele fosse comunista, porque dizia assim, se defender os operários, tem que ser comunista, eu sou comunista. Seja o que for, e ele enfrentava, tinha, né? Então os proibidos são 6 irmãos, né? Que lá que ele conseguiu respirar. Porque quando deram para ele, ele começou a fazer isso, não pagava aluguel, né? Então o dinheirinho ele comprou uma furadeira, comprou uma não sei o que, você montou a oficina, e meu mano, né, que já tinha aprendido comigo, viu a possibilidade para trabalhar. E ele foi lá me buscar, né, abençoado a hora, viu, que ele foi lá, larga essa porcaria, aí começou a trabalhar. E ganhar nosso dinheirinho. Ganhar nosso dinheirinho. Né? E nesse período, seu pai, ele tinha atividade política? Não, aí ele não se metia mais com política. Não, depois da Constituinte ele não se meteu mais? Isso causa uma decepção muito grande, né? Ele? Né? Por que o senhor fala que ele teve uma decepção grande? Olha, você trabalha tanto, né? E sofre. Meu pai sofreu muito, né? Cadeia, perseguições, né? Isso... E a família disso? A dona Maria Requedal, sua mãe, seus irmãos, para acompanhar a velha Requedal não é brincadeira. Não é brincadeira. Por quê? Porque ele era
Vamos para cá, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos, né? Quando ele teve preso, ou quando ele teve apoio, de quem que ele tinha apoio? O apoio dele foi as máquinas que ele tinha comprado e vender para não passar fome. Então a funilaria ele foi vendendo uma máquina, outra máquina, outra máquina. Minha mãe vendia, né? Vendeu, né? Porque não tinha dinheiro. E acabou a máquina, acabou o rendimento, né? Mas ele não tinha amigos, assim, também sindicalistas, que militavam com ele? Ele não tinha que ajudar? Essa Quem era particularidade esse grupo? eu Você não, só não nesse detalhe eu não lembro. Mas da rede, eu conheci um, seu Henrique, um preto, sabe, de alma branca, de 2 metros e pouco de altura. Ele era o cozinheiro da chefia da rede. Então aí entra o sindicato já. Porque eu me lembro que o seu Henrique, no dia do enterro do meu irmão mais velho, foi lá e deu uma nota de 500 mil reais. Era dinheiro, né? Porque ele ganhava 1.000, era milionário, né? Então, por que ele deu os 500 para o enterro? Pro enterro? Pro enterro, né? Aí eu acredito que o sindicato deve ter apoiado essa ideia, e quem sabe esse dinheiro fosse do sindicato. Né? E o seu irmão morreu do quê? Seu irmão mais velho? O mais velho morreu de tuberculose. Ele tempo matava mesmo. Com quantos anos ele morreu? Meu irmão, ele teria uns 22 anos. 22 anos. Então tem o Jorge, né, que teve em Agudos com nós trabalhando uma nova em Torre Puxo, veio embora, né. Depois tem uma menina, a Adilena. Depois vem eu, vem o Leocádio. E mais uma menina que morreu. Como que é o nome dela? É Adilena também, porque morreu a primeira filha com o nome de Adelina. Na segunda filha ele deu o mesmo nome. O mesmo nome. Era comum a tuberculose na época? Saúde pública, como é que era esse negócio? Isso aí era um desastre, né? Não tem outra explicação, sabe? Não tinha outra explicação. O papai dizia que na gripe espanhola, é que matou gente aí, que nem bem, né? Ele dizia assim, acho que abria a porta da casa porque ficava fechado, ninguém saía, ninguém entrava, chegava lá, tinha 5, 6 pessoas mortas. Na rua? Dentro de casa. Dentro de casa? É. Isso na gripe espanhola. A tuberculose também não foi diferente, né? Muita gente morreu. A míngua aí, né? Me cuide, senão me perco. Não, nós estamos indo bem aqui. Eu queria te perguntar assim... Bom, ele tá, então, vamos voltar lá na oficina. Porque ele foi, assim, um negócio muito bonito, viu? Um dia chega um cidadão para ele lá e pede para ele falar, meu pai não tinha nada com silêncio, mas nós consertava silencioso, consertava lata, né? Ele estava caro. Isso fez com que alguém achasse que ele podia fazer um silencioso para o cara. Aí chegou lá um camarada, taxista da avenida ali. Mas isso em que ano já? Isso já nos anos 50. 50? 50, quem sabe um pouco mais. E pediu para ele, ali na avenida tinha uns 15 táxis, encostavam com a traseira no rio, ficavam todos prontos para sair, né? E o taxista pediu para ele fazer um silencioso para ele, se ele fazia e tal. Ele disse, eu faço, né? Só que o taxista disse o seguinte para ele, viu? Eu quero 100 miolo. Miolo é aquele favo que tem dentro, né, do corpo do silencioso que faz silenciar. Abafa um pouco, dá um som diferente, né? E ele fez o silencioso então para o camarada. Eu tenho até hoje aí a rodela de chapa de meia polegada de grossura. Ele cortava 2 chapas, né? E encostava uma na outra e fazia a tampa do silencioso no martelo, né? Mas é aí que nasce a indústria. Sim. É aí que nasce a indústria. Porque ele fez esse silencioso e de repente nós achamos que podia montar a fábrica de escapamento. O meu irmão chegou para mim e falou, que tal a gente... porque ele já tinha feito um. Esse silencioso deu na mosca, porque os outros motoristas todos queriam, porque o silencioso louco fazia um barulho diferente. Ficava livre, né? A saída, né? Um barulho, um estralozinho, né? A maioria dos caras mandaram para o silencioso. E aí nasce a fábrica. Uma ideia da iniciativa dele, né? Das marteladas que eu deu para fazer um, né? Chegamos a ter uns 30 funcionários fabricando silencioso.
E aí temos a honra de dizer assim, nós somos pioneiros, né? A família Recreada é pioneira em fabricação de escapamento no Paraná. Né? Ali a gente conseguiu então montar a fábrica, né? Porque compramos umas máquinas. Naquele tempo não tinha crédito, né? Era só no... Então um amigo nosso foi lá na Bremenses, uma firma que vendia máquina, compramos lá uma prensa, uma ponteadeira, né? Um facão de cortar folha, um facão de 1 metro, né? De faca, sabe? Né? Mais alguma coisa e começou a talhar. Né? Saímos do zero. Eu, muito curioso, muito metido, né? Comecei a fazer algumas matrizes, sabe? De lateiro para fabricante de matriz, tem quilômetros que você não faz nem ideia de distância. Mas a vontade, a necessidade, né? A gente foi malhando e fazendo aquelas matrizes para cortar a tampa, né? Na prensinha. Então você dava uma prensada, saía a tampa. Mais uma prensada, saía as bordas da tampa. E aí a história é muito longa. Quando na indústria. Montamos a fábrica. Deu pra gente comprar alguma coisinha, porque a gente não tinha nada. Né? Então nós comprávamos 3 telefones, 4 telefones. Um para ele, um para mim, para o mamãe, outro, as 3 filhas, né? Por quê? 4 telefones. Um para cada sócio. Cada sócio? Cada sócio da firma, cara. Entre aspas, né? Sócio, né? 4 televisões. Eles não tinha nada. E quando a firma começou a dar dinheiro, nós começamos a comprar coisas, né? É aí que nós erramos na administração da firma, né? Hoje a gente vê diferença, mas naquela época você não via, né? Compramos casa para mim, casa para ele, casa para os 3 irmãos, né? E alugamos uma casa pertinho, porque o papai morava longe da firma lá. Esse é um fato bastante interessante, porque eu, sentindo a falta dele, né, vendo o sacrifício dele, eu disse assim, nós vamos arranjar uma casa aqui perto para ele. É o mínimo, né, para quando ele quer vir ver a firma aqui, dar uma passada, dar uma olhada, né. E por incrível que pareça, eu não saí andando na rua para procurar casa. Eu tirei o telhado do barracão, e tirei o telhado do barracão para olhar em volta. Não há de ver que pegado a firma tinha uma casa para alugar. Gente conhecida, né? Não, a casa é tua, A casa que ele morava ficava onde? Tinha ali na Presidente Honório tinha um terreno de 11 por 60, né? Essa casa estava no fim do terreno, de 11 ou 12, até Eu digo, a casa anterior, essa empresa ficava onde? Que bairro? Bigurilho. Bigurilho. E ele morava onde, que era longe? No Bigurilho mesmo, só que mais distante lá, né? Que daí dificultava para ele ter... Ele vinha de a pé, né? Era muito sacrifício já, a idade já... Ele estava aí com quantos anos? Aí nessa altura já está com 60, 65 anos, mas está cansado, né? Trabalho duro, né? Ele foi até os 80, né? Então, com a firma, a gente calculou assim, que sobreviveu com nós ali uns 20 anos, né? Ele viu nesse período aí, né? Então, eu saí lá de a casa. Vocês alugaram a casa para ele. A casa e ficou morando lá. Então, de manhã ele levantava, ia até lá embaixo, olhando, tá, dava uma dispada, falava alguma coisa, né? Mas não trabalhava na empresa? Não trabalhava. Mas ele guardava o dinheirinho. Ele estava aposentado? Ele estava... O dia que perguntaram para ele, isso é muito, né, tá anotadinho aqui para dizer para você, né? O dia que perguntavam para ele, né? Porque quanto você ganha de aposentadoria de deputado? Né, que as pessoas ficam curiosas, né? Ele disse assim, eu não quero esse dinheiro de aposentadoria, porque essa jaguarada arranca o dinheiro dos operários. E assim, ele não recusou a aposentadoria de deputado, porque ele tinha assim com ele que o dinheiro era arrancado dos operários. E ele, esse dinheiro ele não queria. Não era um dinheiro limpo? Não era um dinheiro limpo. Para ele não era, né? Ali a gente conseguiu ficar de pé, né? Comprar alguma coisa, né? Essa casa aqui é resultado daquele trabalho lá, né?
Não tinha meio termo, né? Não tinha coisa. Ainda como quando ele saiu do presídio, isso é que interessante, né? O governador, o interventor, então, né? Isso em Seu Mano Riba. mais ou menos que época? Olha, ele teve preso? 37, 38, por aí. Não, eu acho que por aí, viu? Porque em 38, já 39, já estava dando no pé, né? Então já tinha sido solto, né? E o Mano Riba chamou ele lá para bater um papo com ele, né? E no fundo o Mano Riba queria convencer ele que ele estava errado, né? E aí começaram a conversar. E quando ele quis sair, o Riba disse para ele assim: posso ir embora? Não, pera aí, vamos conversar, né? Nós vamos te oferecer, você vai trabalhar com nós aí, no Estado, né? Diga onde você quer trabalhar, eu vou te arranjar um cargo de diretor, o Riba falou para ele. Ele disse: você quer me calar a boca, me oferecendo um emprego? Posso ir embora? Não era desse jeito, né? E o Ribas ficou lá com o emprego dele, ele pegou a malinha dele e fomos para Agudas mais tarde, né? Então era muito duro na situação. Então ele incomodava. Então. Mas como é que ele fazia esse incômodo dele? Depois eu vou entrar nesse. Como é que ele pelos jornais que ele publicava, como é que era a ação dele com os filhos da família? Como é que o senhor acompanhava isso? A comunicação era de boca a boca, né? De boca a boca, recado por recado, né? Ele ia nas falas, como é que ele fazia isso aí, o senhor lembra? Não, eu não tenho a mínima ideia de como que ele fazia. Eu só sei que uma época, né, os comunistas fizeram uma greve e os fios de luz em volta da rede amanheceram tudo embandeirado com bandeira vermelha. Como eles fizeram, nós não sabemos. Agora, para tirar, nós sabemos que os caras sofreram, porque engolindo fio de luz lá, sabe? Para tirar a bandeira, né? Então era uma raça assim muito dedicada, né? Muito corajosa. E quantas pessoas nós estamos falando mais ou menos? O senhor não deve ter ideia disso, né? Quantas pessoas estavam nesse movimento, assim, os líderes? Eu não tenho ideia. E o seu pai não falava de nomes, nada? O que era? Você falava talvez... Não falava de nome. Você falava talvez não lembro, né? Porque era uma criança. Mas eu lembro das músicas que ele cantava, né? Ah, é? O senhor lembra de alguma? Pegavam a música velha e punham a letra nova, né? O senhor lembra de alguma que ele... Ele ia cantando essa música, sabe? Eu vejo que o senhor fica emocionado. Mas fique tranquilo. Antes de mandar, ele era uma pessoa muito alegre, sabe? Muito alegre. Contador de piadas ensinassem, né? Não é essa piada boba que fala de bobagem. Que piada ele conta? Lembra de alguma? Ele tinha muita coisa, viu? De histórias, assim. Depois eu vou entrar nas histórias dele, que eu sei que tem, com Getúlio, etc. Mas nesse período, o senhor chegou a ver esses jornais, ele fazia o barricada, ele se dedicava muito a isso? Não. Eu tenho também um período, porque quando ele deixou Antonina, que era estivador em Antonina, né, eu tenho a impressão que ele subiu para Curitiba para se candidatar a deputado. Essa é a minha ideia vaga, mas é a ideia. Porque aí ele entra de deputado. Década de 30. Década de 30 aí. Ele entra de deputado, né? E aí ele sai de Morretes, ele vem para cá. Vinha para Curitiba. Tá. E eu vim doente. Com, sei lá como que é, né? Que idade o senhor tinha aí? Aí tá com 6, 7 anos. 6, 7 anos. Né? E como o dinheiro estava curto, eu fui morar com a minha madrinha e meu padrinho, que era empregado da rede e tinha direito no hospital de crianças retratado lá. Como que é o nome dele? Euclides Chaves. Chaves e ela? E a Amélia Chaves. Amélia Requedal Chaves, né? Requedal Chaves. Essa é outra. A irmã dele? Irmã dele. As irmãs eram bravas que nem cobra. Ah, é? Tudo Quantas irmãs ele tinha? Quantos irmãos ele tinha? Ele tinha mais 2 irmãos homens, né? O tio Daniel e o tio Raul. E 2 irmãs. A tia Nene e a tia Delfina. E brabas? Braba. As 2 se suicidaram. Não precisa de mais nada, né? As 2 se suicidaram. Ou era ou não era. Não dava. Eu morei, então, esses anos,
quase completando o 3º ano primário. Mas aí ele sai da cadeia e a gente vai. Ele quis ir morar com meu pai, pô. Ele vem para Curitiba, aí ele começa a militar, começa a trabalhar no sindicato, como é que é? Ele entra no sindicato? Eu não sei se ele acaba no sindicato aí, viu? Eu só sei que. Ele foi preso por quê? Que ele... Aí é política, né? Aí política, ele atuava já, né? Eles tinham medo dele. Tinham medo que ele. Então, Ele era bom de conversa? Rapaz, Bom orador, né? Sabe que ele foi diretor de oratória da Liga dos Fundidores, que hoje é o Sindicato Metalúrgico da Grande Curitiba. Ele foi diretor de oratória. Aí já acho que já revela, né? O potencial dele, né? Ele foi procurado no Rio, então, estando um pouco lá, um cidadão, que queria vender para ele um título de advogado. Na época ele ganhava 4 contos e 500 como deputado. E o título de advogado, né, custava 500. Né? E o cara chegou na porta, eu quero falar com sua excelência, o deputado, sou eu mesmo. Falou assim, eu tenho uma proposta aqui. Não, aqui não dá para falar, só temos que se recolher na sala lá, para senhor, né? Sentaram lá, disse, dentro dessa pasta aqui, ó, tá pronto, é só pôr o nome. Isso vai ser advogado. Ele disse assim, muito obrigado. Meus filhos sabem que eu não sou advogado. E o que eu vou dizer para eles? Podem sacar a viola e ter logo para receber um abraço. Né? Outra passagem é dos moinhos de açúcar e álcool do Brasil. Essa história eu queria entrar com o senhor, porque porque essa história tem uma história dele de luta contra a corrupção, não é isso? O senhor vai falar? É por aí? Não, do abuso, né? Do abuso, porque ele provou, porque ele fez uma comissão e entrou nas fábricas lá. Porque o açúcar mandava no Brasil naquela época, né? Para as pessoas entenderem o contexto. Entrou lá, fez um levantamento, né? Fez um levantamento, né? E conseguiu provar que um saco de açúcar naquela época podia ser vendido por 18 mil reais. E os caras vendiam por 60. Né? E aí ele começou a incomodar os caras. Incomodar os caras, até que foi um cidadão lá falar com ele, né? Escuta, o que o senhor tá ganhando aí para fazer toda essa guerra contra nós aí? Eu ganho esse programa de deputado. Não ganha mais nada. Ele era deputado na época. Era deputado atuante. Quanto o senhor quer para parar, já que o senhor não ganha nada, para não fazer nada? Como dizer, para de nos perseguir, né? Eu disse, olha, por enquanto eu não estou havendo paciência logo. Né? Então deixou de ficar bem de vida algumas vezes. O senhor sabe que essa história dele contra a questão do açúcar e do uso do açúcar, ela é uma luta dele solitária contra a corrupção nesse país. Porque esse pessoal mandava no Brasil. Na época, comprava tudo que é deputado, tudo que é juiz, tudo que é... E ele foi um dos caras que disse, não me vendo. Então essa história que o senhor conta aí, que ele já nos dá detalhes de como é que foi essa negociação, né? Estamos viajando, né? Estamos viajando de Curitiba a Agudos. E pousamos ali porque era longe para dar nada. Pousamos ali no Novo Mundo. E parecia um cidadão de noite lá para bater um papo, porque não tinha notícia. Jornal era só rico que tinha, né? Rádio não tinha, estava começando o rádio. Então as notícias eram feitas de informações boca a boca. O cara que era mais curioso ia bater um papo com os carroceiros lá, que tinham notícia. E ele chegou lá, começou a conversar com meu pai. Começou a conversar. Meu pai de tamanco, sentado em cima de uma caixa de madeira onde estava o nosso mantimento, cafezinho, um feijãozinho cozido lá, uma broa, qualquer coisa, né? Sentado ali, com a roupa de caboclo, né? Roupa surrada. Foram conversando, dali a pouco o cara disse para ele assim, escuta, o senhor chegou a conhecer um tal de Requedal? Ele morava ali na volta da Água Verde. Né? Diziam que ele era comunista, o senhor conhecia esse homem aí? Falando para ele. Meu pai disse, sou eu. O cara levantou e foi embora. Mas ele era assim. Ele era um homem de verdade. Traz muitas lembranças, né? Boas e ruins, acredito. Que isso deve ter tido um custo para a família também, né? Todos nós pagamos um pouco, né?
Eu tive uma ou duas vezes vendo ela no presídio. Mas quando prendiam, no começo, eles escondiam o cara. E a gente não achava. Todo mundo instruído, não sabe o que, quem sabe esteja lá. Chegava lá, o cara dizia a mesma coisa, aqui não tá, quem sabe esteja lá. Eles ficavam rodeando e não sabiam onde estava preso, né? Mas é o preço do, né? O preço de um ideal. É o preço de um ideal que não é barato às vezes. Como que é? Vocês visitavam ele na prisão? Como é que era isso? Não, era, sabe assim, bem, porque tinha 8 anos, né? Entrava lá no lugar lá, várias pessoas, né? Não era só ele, várias pessoas. Bem. Como era a postura dele lá dentro com a família, quando ele via vocês? Né? Ele era muito duro, né? Ele era duro na queda, né? Eu recebia. Então lá no presídio ele começou. Ele era esoterista a princípio, né? Eu tinha uma fotografia dele aí com um monte de jornal dentro do presídio. Comecei a estudar um pouco de espiritismo, porque veio me levar para o espiritismo mais tarde e ele junto, né? Então ele foi, depois ele me mostrou o caminho, a gente... Seu pai era espírita, então não era católico? Não, ele era espírita, também de verdade, né? O é ou não é. E nós tivemos a felicidade de descobrir, né? Porque me perdoe assim a modéstia, viu? Mas a doutrina te cria um novo homem, sabe? Uma nova visão das pessoas, né? Com realidade, não com isso, você vai para o céu, sabe? Com realidade. Isso me fez um bem muito grande, continua fazendo até hoje. Porque os valores que ele me ensinou, a doutrina reforçou. Quais são esses valores Quais são esses valores que o senhor lembra, que o senhor admira do seu pai? Eu falei para você ali, né? A honradez, o trabalho, né? O ideal, né? E o amor, porque ele era amoroso, muito amoroso. Eu tinha uma ideia, quando fala de pelas lutas, que ele era uma pessoa muito dura. Na hora do pega ele... Na hora do... Mas com a família não, com a família era diferente. Não, ele chegou para mim, nós vamos para Aguda, não tem conversa, já falou. Ninguém discutia. Ninguém discutia. Que presídio, o senhor lembra que presídios ele ficou? Ele teve ali no presídio do AU. Do AU? Sempre ele no AU? Ele, a princípio ele foi preso e ficou no corpo de bombeiro, para dar assim, né, um sinal de paternidade, por exemplo, preso, né? Mas logo enfiaram lá no presídio e lá ele ficou quase 2 anos. Foram 2 anos? Eu ia perguntar isso, a média, que ele pegou 2 anos, depois ficava preso de novo. Volta e meia ele ia fazer uma visita lá, né? Ficava visita, ficava às vezes, quanto tempo? Ficava 2, 3 dias, soltava, né? Soltava, mas teve períodos maiores, né? Eu não posso dizer, se eu falar assim, vou... Certo, não só para... pode ter ficado tempo assim, que as pessoas também não... Esses 2 anos que ele ficou, foi que período, o senhor lembra? Foi? Era no governo do Ribas, Manuel Ribas. Manuel Ribas. Que daí ele sai do presídio e ele chama para conversar. Vou dar um cargo, dá um cargo aí, você vai... Será que você quer dar prisão para o paraíso? Vou te arrumar um cargo? Quero dar um cargo para segurar minha língua? Deixa eu ir embora, que eu agradeço. Deixou o cara boiando lá. Ficou 2 anos preso, saiu e manteve a mesma língua. Não tem. Eu vou falar e vou falar. Não tem. Quando ele esteve lá na Assembleia Constituinte, a família foi junto? Como é que foi isso? Eu não fui junto, foi o único filho, já. Então o Jorge, o Jorge era o mais velho que eu. Que faleceu, né? E o Leocádio e uma menina, que veio a falecer em Curitiba mais tarde, né? Então eu não quis ir, porque quando eu vim de Antonina, fui morar com a minha madrinha, para receber tratamento, né, etc. Ela era doente por mim, né? Na hora que foi para ir para o Rio, eu tive a coragem de dizer, eu não quero ir, eu vou ficar com ela, porque quando eu precisei, ela não acudiu, agora eu vou abandonar ela, porque ela estava doente. Isso era com 8 anos, né? Já tinha uma noção de... Você tinha 8 anos, né? 8, 9 anos, já tinha uma noção de
né? De Solidariedade. solidariedade, de responsabilidade, né? De enxergar o outro, né? Eu saí depois, né? Fui morar com meu pai, né? Curti o meu irmão, que a gente aprontava as nossas, né? Guri com guri, eu lá era sozinho, né? Qual Resolvi. esse é o Leocádio. Leocádio. Isso foi uma das coisas que pesou a solidão, né? Para ela se matar, viu? Eu acho. Assim. Sua irmã, sua tia? Minha tia madrinha Amélia, chama Amélia Requedal, né? Os fatos tristes, né? Fatos tristes. E às vezes ele chegava numa casa lá, porque naquele tempo a gente jogava, o pessoal jogava muito baralho, né? Não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha, né? Então ele se visitava para jogar baralho. Ele chegava na porta, se os caras estivessem jogando baralho, ele não entrava e ia embora. Não aceitava. Seu pai? É. Não gostava de jogo? Não gostava e não dava mola. Estou jogando, tchau. O que ele gostava de fazer quando ia na casa das pessoas? Ele gostava de cantar, viu? Uma musiquinha. Tocava algum instrumento? Ele tocava algum instrumento? Olha, depois não há de ver que eu peguei essa doença dele e continuo que nem ele, porque ele pegava o violão, cantava um pouquinho, é o que eu faço hoje, né? Eu não sei tocar violão, mas eu burro com o violão, acabo aprendendo um pouco, né? Alguma coisa. E me serviu muito, sabe? Porque no movimento espírita eu trabalho com as crianças e o violão é um instrumento assim maravilhoso para esse tipo de coisa, né? Para motivar as crianças, para ensinar através da música. A música ainda está muito esquecida, né? Agora lá na Constituinte, seu pai chegou a conversar quantas histórias? Que histórias tem dessa? Eu lembro de uma história que o senhor me contou por telefone, que o Getúlio Vargas o chamou para um jantar. Isso. Essa história interessante, o senhor podia repetir aqui para nós? Que era do processo constituinte, né? E o teu pai incomodava muito ele, né? No governo, cobrava coisas. E aí o Getúlio chamou no jantar, né? Ele fazia todo ano, o Getúlio fazia todo ano um almoço de confraternização com os deputados. E numa dessas o Requedal estava lá. Mas ele inventou de querer, porque chegou para o Getúlio, olha, precisamos conversar um pouco, porque essa cambada que tem em tua volta não deixa a gente chegar lá. Eu quero aproveitar para a gente... Seu pai falou para o Getúlio. Pro Getúlio Vargas, né? E o Getúlio disse para ele assim, Requedal, hoje é dia de confraternização, a gente não entra nesse tema aqui. Então até logo, porque eu não tenho tempo para perder. Tchau. Deixou o presidente boiando com o almoço dele lá. Vai achar outro capaz de fazer isso aí hoje? Você acha um deputado que vai recusar de almoçar com o presidente? Tem coragem de dizer para ele, fica com o teu almoço aí, que eu tenho muita coisa, não tenho tempo para perder. Esse era o seu Requedal. Esse era o seu Requedal, homem com H maiúsculo. Né? E ele falava alguma coisa dos adversários dele, dos inimigos dele na política? Não, nunca falava nada dele. Em casa, assim, não conversava sobre isso? Não. Falava essas coisas, né? Das lutas. O que era? Ele tem um fato assim, bastante interessante, porque saiu lá um conclave lá dos operários para, né? Você sabe bem disso, né? Fazer um sarceiro para ver se alcança alguma coisa. Ele pôs um chapéu velho, um paletó velho e foi lá ver. E os caras falam... Ele era deputado ou não? Ele era deputado. Falaram, pai, ele pediu a palavra. Pediu a palavra e disse para os caras que eles parassem de fazer demagogia, que eles não estavam fazendo nada. Meteu a boca nos caras. Meteu a boca nos caras, vocês estão enganando os operários. Não fazem nada e tal. Veio o segurança e tiraram ele para fora. Quando tiraram ele para fora, puxa a carteira de deputado, agora eu vou entrar porque eu sou fulano de tal. Aí os caras, e ele entrou, acabou com a reunião dos caras. Ele entrou no conclave e não disse que era deputado. Ele entrou como uma pessoa comum. Depois que tiraram ele... Quando ele começou a falar lá, os caras não aguentaram, né? As palavras dele, os seguranças puseram ele para fora. Quando chegou lá na porta de fora, puxou a carteira de deputado, olha, sou fulano de tal, eu vou entrar, vou chamar a polícia para me prender. Aí os caras deixaram eu entrar. Aí ele acabou com a reunião. São pessoas que ficam falando. Vamos fazer. E no fundo não fazem nada. Ou fazem nada. Né? Esse é outro assunto que a gente não tem condição de avaliar. Né? E depois da Constituição, depois que ele voltou como deputado para o Paraná, ele nunca mais atuou
Na política ou nos Não. sindicatos? Que eu saiba não. Não, que eu saiba não. Ele aí pendeu mais pro movimento espírita, sabe? Aí ele foi trabalhar mais a questão espiritual. Despertar um pouco aí que a gente entra. Por que o senhor acha que ele... Porque antes era o motivo da vida dele, né? A grande motivação era a política, né? E por que ele volta aí, na sua opinião? Eu não sei assim, né, te dizer, viu? Ele era uma pessoa idealista, isso nós sabemos. E o idealista, ele não atua só em uma área, né? Ele vai para lá, ele está procurando, né? Está buscando alguma coisa, né? E ele sempre buscou, né, a verdade, a necessidade, né, de enfrentar esse poder, né, absurdo, né, de dominar as pessoas, né? Fazer com... Aliás, me perdoe, né? A religião hoje não faz outra coisa, né? E é o que os caras fazem, é dominar as outras pessoas para poder se realizar através dos outros. No espiritismo não tem disso, cada um faz dono do seu nariz. E ele gostou do espiritismo por causa disso. Não tem que pedir para ninguém, sou eu, sou eu e eu. Eu vou fazer a minha caminhada, né? Como comunista, como espiritista, só onde ele vai, é livre, né? Então o espiritismo é uma doutrina de homens livres. Não tem rabo preso com ninguém, você tem que saber que vai pagar. Isso não fica para depois, não vão responder, né? E acho que isso é uma das coisas que ele adotou na sua vida como lema, né? Como lema. Que legado o senhor acha? O que o senhor diria do seu pai que ele deixou de mais positivo para o senhor? Que você pode dizer assim, que olha, Mais isso aqui é sagrado. Isso é sagrado. Eu acho que nada vai ter valor, né? A tua palavra tem valor quando você tem honrabilidade. Isso era ele. Né? Honrando a sua palavra, né? Pelo melhor, pelo mais justo, né? E pelo mais sagrado, por que não? Pelo mais sagrado. Invertendo a pergunta para o senhor, se o senhor fosse falar, o João, com o Thiago, com o Paulo que estava aqui, dizer, olha, eu vou falar a maior qualidade do meu pai. Qual é a maior coragem? A coragem. Para dizer aquilo que pensava, né? Coragem. Dizer o que pensava e com amor, né? Porque era amoroso. Porque a coragem, quando ela não está acobertada pelo amor, também às vezes ela pode fazer besteira, né? O cara que mata o outro, mata por coragem, entre aspas, né? Não tem amor, não tem respeito pelo próximo, né? E esse é o nosso problema, né? Esse é o nosso grande problema da atualidade, né? Falta de você ver o outro, né? Como elemento participativo da tua vida, né? Por sem o outro não somos nada, né? Sem o velho Arquidalgo não seria ninguém, né? Eu devo a ele tudo o que eu sei, que eu aprendi, eu devo a ele. Só não sou tão corajoso quanto ele. Que saudade o senhor tem dele? Que tipo de coisa traz a imagem dele? Isso. Tudo. Suas músicas, sua palavra, né? Sempre instrutiva. Meu filho, o homem se mete daqui para cima. O resto é história. Da cabeça para cima. O resto tem que pensar, tem que... Ele lia muito? Ele lia muito. E procurava viver naquilo que ele aprendia. Meu filho, nós não precisamos de leis, nós precisamos de homens sérios. Não precisamos de leis, precisamos de homens sérios. Meu filho, não se ilude, isso aqui é tudo provisório. Isso ele fala para mim, o mundo é provisório, é passageiro.
Quando você vê, você está com 99 anos. Cheio de filhos, cheio de netos, né? Espero que a gente tenha conseguido cumprir a nossa tarefa, né? Que cada um de nós tem uma tarefa a ser feita, né? A tua está aqui, né? Tentando desenvolver ideias, aprimorar. Esse seria o ideal dele, né? Não sei se eu lhe falei, mas o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, assim, percebendo a importância que tem Reikdal para esse país, decidiu implementar o prêmio Valdemar Reikdal. Para quem vai ser, eu falo até com muita emoção aqui de tudo que o senhor falou. Para quem vai esse prêmio? Esse prêmio vai para uma pessoa por ano. Uma pessoa que se destaque por ter contribuído ou estar contribuindo ainda para a construção de um mundo mais justo. O que o senhor acha? É porque as pessoas, né, que trabalharam com ele, conviveram com ele, não estão mais aí, né? Eu daria para ele mesmo. Essa é a verdade. Sim, mas eu diria, o que o senhor acha dessa iniciativa do sindicato? O senhor acha que o seu pai merece? Eu estou fazendo uma provocação. Eu acho que merece. Eu vou deixar a modéstia de lado, né? Eu acho que ele merece. Embora ele não, sabe, para ele isso aí não representa nada, mas para nós representa, né? Para você representa, né? Se estamos aqui hoje, livres para falar o que queremos. Falando da história dele. É graças ao trabalho daqueles que deram o couro, como ele dizia assim, né? No Getúlio assinou a 8 horas de trabalho porque eles paralisaram a rede, pá. O Getúlio não queria assinar, sabe? Não é assim também assinar, né? Tem que pensar, tem que ver os prós e os contras, né? E aí tá ele lá na rede, né? Os soldados do exército tudo embalado dentro da rede, né? E o trem não sai porque não sai. Não vamos deixar sair, né? Não vai sair, não vai furar a greve. Chega um caboclo lá e diz para ele, vai Reikdal, não vamos furar a greve. Nós já vamos soltar um trem. Ele disse bem assim pro cara, pode soltar essa merda. Você vai ver se não levantou um porosidade logo adiante. Vamos explodir a máquina. O cara ia soltar? A hora que o cara falou que ia levantar a porosidade, né? Então ele tinha a palavra na hora, na boca e certeira. Isso, essa greve solta o trem. Essa greve é por 8 horas semanais. O Getúlio assinou 8 horas diárias de trabalho. Só que no dia seguinte, ou dias depois, quando ele chegou para trabalhar, estava lá no muro, no palanque, porque a rede era cercada de palanque de dormento usado, né? Os muros ainda estavam para sair, ou saíram, né? E pregado no muro, né? O nome das pessoas que fizeram a greve. Rua. Tudo na rua. Aí que ele começa a entrar, né? Na dificuldade, né? Aí que ele vai ser. Né? A princípio ele foi funileiro ambulante. Esse é o que eu lembro dele. Embora ele tenha sido maquinista de barcos e no Rio Iguaçu, lá, São Mateus, porque lá é que ele falou pro Getúlio, né? Que aí que sai a erva mate e a madeira saia muito dali também, né? E vinha pro Porto Paranaguá, vinha com o barco até uma Maturí, ele trabalhava nesse barco como maquinista. Já, né? Isso mais ou menos que anos? Aí ele está nos seus 18, 20 anos. De idade? 18, 20 anos. Foi aí que nasce a consciência política dele? O senhor acha que é ali que começou A consciência política dele, eu acho que despertou na rede mesmo, né? Quando eu vi assim a possibilidade de unir, de gritar. Eles gostavam de teatro também, sabe? Gostavam de fazer teatro. Esse ideal, nós achamos assim que esse ideal ele já está nascente, né? Dentro de certas pessoas, né? Idealista. Você não deixa de ter o ideal, né? Como jornalista, né? Que brota assim em um instante que você nem sabe bem, né? Não sabemos bem, mas é uma
é que podemos dizer assim que é uma intuição, né, ainda assim, de ordem desconhecida, se é que alguém pode ter consciência disso, e a pessoa começa a gostar da ideia, né, de perceber que pode fazer alguma coisa além, né, de eu quero para mim, pra minha família, um pouco, nossa família um pouco ela pula de fora, que é isso que está fazendo, né? É isso que nós fazendo, é o outro, como participante da nossa vida, participante. Desses movimentos que o senhor fala aí, grevistas, ele comentou, o que o senhor acha que foi esse da rede, foi o mais importante para ele, assim, no sentido de que, quais outras greves que ele participou, o senhor lembra? Não, algumas que ele organizou, que ele comentou, que deu certo, que deu errado? Eu lembro da participação dele o que ele me contava, né, da sua caminhada, né, saindo da rede, né. Porque ele foi o início, né, da coisa, né, é ali que nasceu, porque ele tinha mais 2 irmãos que trabalharam na rede, mas se envolviam quando nós viemos de Agudos, quando nós fomos na carroça de 6 cavalos, quando nós voltamos carroça de 2 cavalos, aí já dá para ver como é que nós chegamos. Mas tinha o seu Elias Neves de Miranda, que era o que fazia a folha de pagamento da rede no lápis, porque naquele tempo não tinha caneta esferográfica, né? Era um gênio na matemática. Pessoa assim de uma participação na nossa vida muito forte. Ele foi bater na casa do seu Miranda, de arreglar. E o seu Miranda disse para ele para ficar na casa do seu Miranda. Vai ficar com nós aqui, Ricardo. Embora o seu Miranda tivesse a esposa e 3 filhos, né, chegava mais um casal, né, e eu e meu irmão e a minha irmã, né, e também não tinha meio termo, né. Onde é que vamos? Já está tudo aqui, ó, pode achar que está tudo arrumadinho. Então, vamos achar lugar para eles aí, né. Aí ele diz, dona Mima, diz, mas escuta, um dia que Dona Maria vai cozinhar? Você vê só a resposta do cara. Ele disse assim, quantas bocas tem? 4. 2 para você e 2 para ela. E tá conversável, cara, tá certo, não tem história, né? Falou, o patrão falta falar, né? Então essa é a estirpe, né? A fotografia desse caminhar, glorioso, porque ele conseguiu dar o seu recado, né? Isso que eu pergunto, o senhor acha que valeu a pena a luta do seu pai? Olha, essa pergunta assim, sabe, eu acho que valeu, né? Valeu, porque estamos aqui graças a esses camaradas que tratavam, pessoas, estamos aqui, né? Movendo aí o movimento operário, né? O lulismo, né? Graças a essas pessoas que batalharam, deram o couro, né? Deram suas vidas, né? Porque quando a polícia saia atrás dos caras, eles corriam para casa dos outros se esconder para não ser presos, né? E se achasse o cara lá na casa, o dono da casa ia junto preso. A polícia na época... A polícia hoje ainda é um negócio, né? Nós gostamos de fazer, vamos fugir um pouquinho aqui, sabe? Para ver quem é a polícia, né? Claro que não é generalizado. Nós fazíamos um Natal lá no presídio dos guris, no Canguiri, né? Fazia um Natal, levava lá umas coisinhas para tudo. Cotolengo lá? Cotolengo? Não. Ali é o presídio de meninos é em Piraquara. Presídio, perdão. Presídio de meninos é em Piraquara, né? E nós íamos lá, né? Muitos companheiros, dão um alô de Natal para a gurizada, né? E dali a pouco o cara, um pedaço de roliço de madeira desse tamanho, não estou exagerando, então, dessa grossura, com um troço para ficar na mão para não fugir, né? Pega um guri lá, né? Porque ele achou que o guri tinha entrado na fila 2 vezes e desceu no porrete no guri.
nós fazendo festa pro lado de fora, e aí, junto com nós, assim, sabe, na outra parede, o cara batendo no guri com o pau aqui lá. Esses são alguns dos, né? São pessoas ainda que estão no primarismo da sua vida, né? Que não compreendem também. Vão demorar um pouco, mas vão acordar. Vão acordar. Existe uma lei universal, né, que nos convida, nos força, né, a caminhar, né? Caminhar, aprender e servir. Exemplos de muito rei que dá o tempo aí, né? Pessoas como você que estão interessadas em divulgar alguma qualidade, alguma virtude, e o preço, né, que essas pessoas pagaram, né, para difundir o direito, né? Estamos aqui por causa disso. Tem alguma pergunta? No seu ponto de vista, o que era mais importante para o seu pai na educação dos filhos? O que ele mais se preocupava em ensinar para vocês, assim, de valores, de princípios? Ele antes de mais nada, ele bebia, né? E nada mais forte que o exemplo, né? E mesmo sem falar nada, a gente estava vendo como que era, né? Então a gente aprendeu, viu, né? E não se perdeu. São 4 filhos homens, né? Todos trabalhadores, né? Isso nós aprendemos com eles, porque se eu vou rachar nó de pinho, eu vou rachar nó de pinho, né? Se for passar fome, eu vou passar fome, mas vamos batalhar. Esse foi o exemplo dele, né? Ele ele passava para a gente as ideias assim, de sorrateira, né? Meu filho, você não é daqui para cima, quer dizer. Meu filho, isso aqui é tudo provisório, para você também não se iludir com o mundo. Eu acho que é isso, assim, né? Não sei se eu respondi o que você perguntava. Sim. Queria que o senhor olhasse para a nossa câmera ali, ó, e desse um recado para os diretores e diretoras do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Que conselho seu pai diria a eles e a elas? Que o velho recado, porque nós admitimos, né? Admitimos a vida após a morte. Isso é muito bom, viu? Porque posso contar com ele aqui agora, né? Para dar um recado. Né? E o que ele diria, será? O que ele diria? Primeiro de tudo ele ia dizer, né? Que a gente não perca a coragem, né? De ser justo, de ser honesto, de ser trabalhador, de ser amigo. O resto vem depois. Porque a hora que você respeitar, né, o direito do outro, o teu direito vai ser respeitado. Vai custar caro? Ele que diga, né? Ele que diga uma vida inteira de sofrimento, né? De alegrias e tristeza, né? De liberdade e de presídio, mas sempre com honradez. Sempre com honradez. Isso acho que eu gostaria de dizer para você, né? Então estamos aqui, né? Graças ao seu requerão. Graças ao requerão. Que soube dignificar a sua passagem pela terra, né? Soube dignificar. E tinha servido, vai servir para sempre, né? Agora e sempre. Porque o conhecimento é a única forma, né, de a gente se livrar dos problemas de ordem física, moral, e etc. Então, quando você sabe, você vai fazer o caminho. É isso que ele ensina para nós, né? Saber. Por isso que ele lia muito, né? Lia, chegava lá e estava com o livrinho na mão. Chegava de manhã e estava com o livrinho na mão. Estudou muito espiritismo e estudou outras coisas, naturalmente, né? Porque ele era um autodidata. Daí o cara ofereceu o título de advogado para ele, né? Porque ele viu que ele tinha base para ser um advogado. Não, eu era advogado desde que nasceu, cara. Mas eu vou voltar para o Paraná e vou dizer lá o quê? Porque agora sou advogado.
E os meus amigos, eles sabem que eu sou operário, como é que vão? Eu não quero, não posso. Qual é a formação que ele tinha, o teu pai? Nenhuma. Nenhuma? Eu Não saiba, passou pela escola? Como é que era? Não? Não. Autodidata? Autodidata desde nascer. Aprendeu a escrever tudo, ler, sozinho assim? Sozinho. Foi aprendendo, nunca frequentou a escola. Não. Que eu saiba, não. Nasceu do zero. Então, a vida ensina, né? Vocês que são jovens, né? Que possam aproveitar as lições que a vida nos oferece. E diz meu comandante no quartel, você está vendo a barba do vizinho arder? Não põe a tua de molho? Você está vendo que a droga está enterrando tanto nego aí, você vai se meter com a droga? Você vai pro mesmo caminho. Vai pro mesmo caminho, não tem? Está procurando, né? Então, saber escolher, ter coragem para escolher, porque ser honesto custa caro. Ser honesto custa caro. E às vezes você passa por bobo. Ser religioso, no meu caso, às vezes você passa por fanático. Uma ideia que te faz bem para você e pode fazer bem para outra. Eu escrevi uma carta para minha cunhada. Ela foi conduzida no banco para tirar dinheiro para dar para o cara. E ela já tinha dado antes de sair da casa o dinheiro que ela tinha em casa, ela deu para o medonho lá. Quando ela chegou no caixa do banco, o cara olhou para ela e viu que ela estava. E daí? Não, o cara está esperando lá fora, senta aí, pô. Aí ele te pergunta, né? Eu perguntei para ela, será que é de graça? Será que isso é de graça? Ou tem uma lição atrás disso? Você tem que descobrir. Atrás de tudo tem uma lição, né? Atrás de tudo é uma lição. Vocês vão sair daqui acrescidos de informações. Isso vai crescer na sua cultura, na sua mente, no seu coração. E vai ajudar vocês a fazerem as suas vidas. Conhecer a história do herói Kedal e fazer a sua história baseada na verdade, né? Na honradez. É o que ele dizia, meu filho. O mundo não precisa de leis, né? Já falei para de homem sério. E a hora que os nossos políticos levaram a sério, muda esse país. Estou mentindo? Tá certo. A hora que os políticos mudarem de ideia, e não fazem política por política, mas política para, né, um objetivo mais sagrado, porque cuidar do povo é um dever sagrado dos políticos que ele ainda nem passou pela cabeça dele. Certo, senhor Requidal. Desculpa alguma coisa que não eu acho que essa primeira essa conversa. Eu quero agradecer ao senhor pelo seu tempo.